Olá, meus amigos internautas, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no nosso canal do Facebook da OAB da Lapa. Meu nome é Luiz Rogério Barros, presidente da 96ª subseção da OAB da Lapa, e o tema de hoje é como iniciar na advocacia. Os nossos convidados e as nossas convidadas são Dr. André Kageyama, que é advogado, presidente da Comissão de Startups, Proteção de Dados e Inovação para a Advocacia da OAB da Lapa. Doutora Michele Benedicto, advogada, coordenadora da Comissão da Jovem Advocacia da OAB da Lapa. E a doutora Sabrina Cardoso, que é advogada e coordenadora da Comissão da Jovem Advocacia da OAB da Lapa. Doutora André, doutora Sabrina, doutora Michele, é uma honra, é um prazer tê-los aqui em nossa live. Muito obrigado pela participação. Muito boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Sabrina, boa tarde, Michele. Boa tarde. Quero agradecer também aos nossos internautas que estão conectados aqui em nossa live. Quero aqui agradecer ao Dr. Silvio Siquello, ao Dr. Guedes, ao Dr. Martins Gonzalez, ao nosso vice-presidente, Dr. Rodrigo Colombo, doutora Rosângela Devec Nabarro, ao Luiz Fernandes, ao Rafael Bueno, doutora Fernanda Figueiredo, Maíra Moraes, Cristiane Natache, ao Lincoln Oshiro, a doutora Érica Siqueira Lopes, Renato Cruz, doutora Cláudia Albino, doutora Cristiane Natache, todos aqui ligados, antenados em nossa live. Mande a sua pergunta, mande seus comentários. Hoje o nosso tema é como iniciar na advocacia. E eu já quero, doutor André, te fazer uma pergunta, fazer uma provocação. Porque para iniciar na advocacia, eu acredito que o advogado, o jovem advogado, tem que ter basicamente 3 coisas. Primeiro, que é a carteira da ordem, porque sem a carteira da ordem ele não é advogado. Segundo, o certificado digital, porque hoje todos os nossos processos são digital. E o terceiro é a força de vontade. É só isso mesmo? Basta ter somente esses 3 requisitos, a carteira da ordem, o certificado digital e a força de vontade para iniciar na advocacia? Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos. Quero agradecer a todos pelas mensagens, pela participação aí na live, agradecer a toda a diretoria da OAB Lapa, pela confiança em mim depositada, pelo desenvolvimento dos trabalhos, pela excelência e qualidade de tudo que vem sendo desenvolvido desde o início da gestão até o presente momento, a participação de todos efetiva. E já adentrando ao tema, você mencionou aí, Luiz, que são 3 coisas para iniciar na advocacia, né? Que seria a carteira da OAB, certificado digital e a força de vontade. Eu entendo sim também que são requisitos indispensáveis, né? Carteira da OAB para habilitar o exercício da advocacia, o certificado digital, que a maioria das coisas hoje, se não quase que a totalidade, é feita no ambiente digital. Então, até acho que ontem, se eu não me engano, eu estava assinando um contrato pela internet, né? Eu não tinha esse hábito, tá? E acabei digitalizando, então eu tenho uma plataforma que eu utilizo para assinatura de contratos, procurações, outros documentos. E ela necessita do certificado digital. A questão da força de vontade, não basta querer simplesmente, eu quero advogar porque eu acho que dá dinheiro, porque eu acho que é legal, né? E eu estou falando isso porque eu já ouvi muito, principalmente a primeira afirmação. Eu vou advogar porque é simples e dá dinheiro. Não tem nada de simples. Advogar não é simples. Advogar é tão complicado quanto uma partida de xadrez contra o Deep Blue, assim, numa comparação, já fazendo uma mescla tecnológica, tá? Mas também não é um bicho de 7 cabeças. Eu acrescentaria aí, Luiz,
dentro dessas 3 características que você passou, até foi uma questão levantada pelo Richard Susskind numa live, uma série de lives que estão sendo feitas pela Thomson Reuters, direto lá de Londres. Ele falou que os advogados, eles vão precisar conhecer, pelo menos ter noção de linguagem de programação, para saber como os programas funcionam, né? Programas de computador, aplicativos de celular, como que as tecnologias elas interagem. Então, você tem a internet das coisas, a IoT, onde a geladeira que se comunica com o celular, que se comunica com o relógio, que se comunica com o supermercado, e aí faz um pedido de compra. O seu ar-condicionado que se comunica com o broadcast de temperatura para verificar qual é a climatização que ele precisa deixar dentro da sua casa. Então, assim, são coisas que quando funcionam bem, quando tudo vai bem, ótimo, né? Agora, a grande questão é quando surge algum problema. Então, o advogado ele precisa estar preparado para entender, compreender como que essa tecnologia interage, como que ela funciona, mas não no sentido de saber programar, né, a fundo, mas pelo menos ter uma noção básica de como que funciona o ecossistema, como que funciona essa interação. Um outro requisito que eu vejo que, assim, para mim, foi uma grande falta no curso de Direito, e eu vejo que tem vários colegas que passam por isso, é o empreendedorismo, né? Para quem deseja advogar por si só, abrir um escritório de advocacia, seja de maneira autônoma, seja como uma sociedade individual, seja como uma cota de sócios, você precisa ter em mente essa questão de empreendedorismo, né? Muito se afastou a questão do empreendedorismo da advocacia, talvez por uma conotação comerciária, alguma coisa de advocacia estar afastada do mercado de consumo. Mas, respeitada a questão ética, você precisa entender, você precisa compreender que o seu escritório ele é uma empresa, né? Ele tem os centros de custo, ele tem as receitas, ele tem as despesas, você precisa investir. Então, quando você recebe uma verba honorária e você vai aplicar ela onde? Você vai colocar ela no Google AdWords, você vai impulsionar um post no Facebook, você vai colocá-la no Instagram. O que você vai fazer? Então, isso aí precisa estar dentro de um centro de custo. Você precisa ter essa noção. Eu preciso, sei lá, você está gastando um bom tempo digitalizando documentos naqueles scanners horizontais. Então, precisa de um equipamento profissional, que custa um valor considerável. Isso aí é um custo, é um investimento, como é que você vai encarar? Então, o advogado precisa ter, pelo menos, noções de empreendedorismo, porque, aliado à força de vontade, a força de vontade eu acho que é a liga de tudo isso daí, tá? Mas sem ter esses conceitos mínimos, aliás, esses conceitos fora do conhecimento jurídico, que eu quero dizer, eu acho que é mais difícil hoje em dia para fazer o início dentro da advocacia, Luiz. Sabrina, devolvendo aí a pergunta, devolvendo a palavra para você, tem, assim, algumas coisas que a gente conversou e eu falei para você, né, aqui antes de iniciar a transmissão, seria super interessante trazer para nossos espectadores, então gostaria que você expusesse aí um pouco das suas dúvidas, aflições, enquanto jovem advogado. Certo, boa tarde, primeiramente boa tarde a todos, é um prazer participar dessa live de hoje. Eu, como jovem advogada, tenho ainda muitos anseios, muitas inseguranças, e eu acho interessantíssimo debater isso hoje. Uma das minhas grandes dúvidas, e que eu acho que eu tive bastante dificuldade no começo, tenho ainda hoje, é a questão do espaço físico. Você acha que é importante, é essencial para um advogado, que ele já tenha seu espaço físico desde o começo? O que você indica para aquele advogado que está começando, que não sabe se tem como suportar ou não o peso de um aluguel, enfim?
e fica com essa grande dúvida? Eu acho que ter um espaço físico logo no início, só se você tiver condição de pagar por esse espaço. O que você precisa ter em mente você precisa ter um ambiente mentalmente higienizado, então livre de distrações, barulhos. Nessa questão da pandemia, aí, quando foi no dia 16 de março, eu tive um problema muito grande, porque eu trabalhava. Depois eu vou voltar um pouco, mas eu tive um problema muito grande de concentração. E hoje eu entendi, eu percebi o que é que estava me tirando a concentração, estava me tirando a atenção, né? E aí eu já vou voltar nisso. Quando eu comecei a advogar, isso aí foi em 2008. Eu comecei num escritório lá na cidade de Amparo, com mais 2 advogadas, a doutora Maria Aparecida Tafner e a doutora Marli Vieira, que a doutora Marli Vieira, ela infelizmente já é falecida hoje. Ficamos muito amigos, eu tive um suporte muito grande por parte delas, eu fui muito bem recebido, tenho muita gratidão por tudo que elas fizeram, e assim, mas eu já tinha aquele espaço que elas já tinham construído, né? Então eu comecei ali, dentro daquele espaço, não era meu, e eu não pagava aluguel, porque o espaço era da doutora Maria Aparecida, então ela não cobrava para nós estarmos ali. E cerca de 2 anos depois, em 2010, eu me mudei para um espaço locado, próximo da casa dos meus pais, também em Amparo. Ali eu fiquei por 11 meses com mais um colega. Nós tentamos formar uma sociedade e trabalhamos um tempo juntos. Aí acho que os objetivos eram diferentes, né? Eu conheci a minha esposa também e me mudei para São Paulo, tá? Isso foi em março de 2012. Dia 5 de março de 2012, eu comecei lá num escritório na Riachuelo como sócio. Então, novamente, o conjunto ali era próprio da minha ex-sócia, e a gente ficou trabalhando ali até março de 2015. Em março de 2015, nós decidimos nos separar, e eu assim, literalmente em, acho que 10 dias ou uma semana, eu estava num dilema. Falei, eu não tenho condição de pagar um aluguel nesse recomeço, né? Estou recomeçando pela 3ª vez, eu não tenho condição de pagar um aluguel, mas ao mesmo tempo eu preciso trabalhar. E aí eu contei com o apoio da minha esposa, que ela falou, olha, tem um quarto aqui em casa de visita, a gente transforma ele e você pode utilizar. Então eu trabalhei de março de 2015 até junho de 2016 em casa. Então eu já fazia um trabalho home office. Se eu sentia que era imprescindível ter o meu espaço próprio fora de casa, eu sentia, tá? Começou a passar um tempo, as pessoas com as quais eu lidava, elas não estavam preparadas para o que hoje é o nosso novo normal, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Numa outra situação, eu estaria falando para vocês de dentro do auditório da OAB Lapa, lá na Afonso Sardinha 238. Mas, dadas as circunstâncias, nós tivemos que migrar para esse ambiente virtualizado. E lá em 2015, 2016, os clientes achavam meio esquisito, assim, né, de não ter o contato com o advogado, de não ver o advogado, porque é difícil estabelecer uma relação de confiança através da câmera. Tem uma questão de gesto corporal, vocês não podem ver por conta da limitação da câmera, mas eu estou gesticulando com as mãos aqui embaixo a todo momento, né, eu tenho esse tique aqui de meio que usar as mãos para falar. E é uma forma de expressão, a questão das pernas, posição do corpo, do tronco. E o cliente usa dessa percepção sensorial espacial para ele estabelecer uma relação de confiança com o advogado. Então, em um dado momento, é importante que exista um contato físico. Hoje não dá. Então, assim, as pessoas estão condicionadas hoje na seguinte situação.
hoje, atualmente, no estado atual das coisas, eu não posso ter um contato físico. Então, eu tenho que confiar nesse profissional e eu vou buscar outras formas. Então, a indicação do amigo, a indicação do parente, a indicação do pai, da mãe, indicação da internet, referência de artigo, coisas que tenham postadas em redes sociais, a apresentação do advogado na hora que o cliente faz o primeiro contato, né? Isso aí conta muito, é a questão da primeira impressão é a que fica. Então, o cliente acaba usando de outros meios para estabelecer essa relação de confiança. É imprescindível ter o lugar, o espaço físico? Eu acho que não, tá? Eu acho que não é imprescindível. Eu faço questão de ter, eu gosto, tá? Eu gosto de sair de casa, eu não gosto de deixar minhas coisas aqui. Lá no meu escritório eu tenho minhas pastas, eu tenho aquela, aspas, baguncinha em cima da minha mesa, e eu acho que lá é um ambiente de reflexão diferente do que eu tenho aqui em casa, tá? Mas se é imprescindível, não. Eu acho que é uma questão que vocês precisam avaliar. Será que eu me sinto bem em casa? Eu consigo trabalhar daqui? Eu tenho um ambiente mentalmente higienizado? Tá? Barulho de obra do lado da minha casa o tempo todo. Eu me sinto sufocado, me sinto presa. Eu sinto que quando eu estou em casa, meu marido ou minha esposa, eles acham que eu estou de férias. Isso acontecia muito no começo comigo, né? Então, minha esposa constantemente... vai até o mercado, pega ovo. Leva meu carro lavar. Precisa fazer algum não sei o que em casa. Então, assim, para a pessoa entender esse novo mundo, né, foi complicado, tá? Porque minha esposa está acostumada a sair todos os dias, ela é médica, trabalha fora, então ela sai todos os dias para ir trabalhar. Mas para ela compreender, para ela entender que eu estava trabalhando em horário de trabalho dentro de casa, levou um tempo. Então, você precisa avaliar as condições, primeiro, financeiras, do que você pode ou não suportar. Segundo, a conveniência de você ter um espaço próprio ou não. Isso aí, quem vai dizer muito são seus clientes. Se os seus clientes não fazem conta de você atendê-los de maneira virtual, ou mesmo ir até a casa deles, o negócio deles, ou atendê-los num café, ou como é que chama? Aqueles espaços coworking. Coworking. Se eles não fazem conta, então, assim, eu acho que é um custo que você pode economizar, né? No meu caso, eu fiz conta de querer ter esse espaço. Eu vou aproveitar o ensejo aí e direcionar para a Michele. Michele, antes de passarmos para a Michele, eu só queria fazer aqui um cumprimento para os nossos internautas. Estamos aqui com o Dr. Fernando Zanella, Jaine Lima, o Caio Soares, Mônica Ferraz, desculpe, doutora Carme Vaiano, Hamilton Apolinário, muito obrigado, Luciana Santos, Raquel Viveiros Lopes, Dr. Wagner Luiz Dias, o nosso secretário-geral, doutora Cíntia Amati, doutora Daniela Andrade Santos, Fernanda Bralion, o Paulo Brasil Mazeu, Maria Joaquina Santana, a Patrícia Fernandes também está aqui, doutora Fabiana Andrade, e também nós temos aqui a doutora Dalila Alves de Maceió, Alagoas, aqui conosco, mandando um forte abraço. Doutora Maria Cristina Moretti, também está conosco, doutora Adriana Gomes, a nossa secretária adjunta. Então vamos passar agora a palavra à doutora Michele. Michele? Acho que ela está com um pequeno delay. Primeiramente, eu quero agradecer. Michele está com a palavra. Olá, voltou o
Doutora André, em relação ao início da advocacia, funciona essa questão do equilíbrio. É verdade, aquele parente próximo, como que nós podemos tratar esses nossos clientes, né? Tratar de fato de Michele, perdão, o áudio deu uma picotada aqui. Eu acho que deve ser algum problema aqui na minha conexão, porque eu estou trabalhando de casa e meus filhos, eles competem comigo com o uso da internet por conta do YouTube, né? Então, eu vou pedir, por gentileza, se a Sabrina puder repassar a pergunta para mim, por favor. Vamos então tentar restabelecer a conexão com a doutora Michele, que eu acho que é alguma instabilidade da internet. Eu ouvi que era alguma coisa sobre publicidade, sobre uso de rede social, talvez alguma questão de prospecção de clientes. Entrando nesse meio da questão da prospecção de clientes, eu posso falar para vocês assim que a ordem ela já considerou inadequada a publicação de site do advogado, da atividade do escritório de advocacia, melhor dizendo, na internet. Então, é lógico que hoje não tem mais, né? Essa visão, ela mudou, ela foi alterada. Se tinha uma visão de que a internet, ela era uma terra de ninguém, onde você podia fazer o que você quisesse, que não tinha regra específica e tal. Então, essa questão, ela mudou, obviamente, né? Surgiu o Marco Civil da Internet, a gente tem a LGPD, que a gente está brigando aí para que ela tome vigência, né? Logo, mas hoje já se tem uma visão diferente do que é a publicidade da advocacia usando as mídias sociais. Então, recentemente, até foi uma decisão que foi comemorada não, mas foi vista com um passo de vanguardismo da OAB São Paulo, que foi a permissão de posts do link impulsionado no YouTube. Ele tem um outro nome, é o AdWords, o Google AdWords. Foi permitida a utilização do AdWords. Agora, como é que você vai fazer a inserção do conteúdo dentro da rede social? Então, se, por exemplo, o advogado chega com um vídeo, eu tenho um vício de linguagem de chega, né? Não é, mas o advogado, ele posta um vídeo na internet falando o seguinte: olha, eu assessorei a minha cliente num caso contra as lojas XYZ, e essa loja, ela é reconhecidamente uma loja que vende produtos danificados, e nós ganhamos a ação porque eu manejei os recursos certos e eu fiz tudo na hora certa, então nós tivemos sucesso. Isso é publicidade moderada, tá? Esse tipo de abordagem, ela não é permitida. Então, como seria um vídeo que pode ser postado dentro da rede social? Então, um vídeo com conteúdo didático. Cláusula de arrependimento, aliás, o artigo 49, parágrafo único, ou 42, parágrafo único, se não me falha a memória, do Código de Defesa do Consumidor, fala sobre o direito de arrependimento. Então, você vai explicar o que é o direito de arrependimento, mas sem entrar num caso específico e sem atrair um senso de qualidade diferenciada da sua advocacia, né? Isso não é permitido pelas normas éticas que regulamentam aí a publicidade na advocacia. Tem uma diferença também etimológica entre publicidade, propaganda e marketing. Aos advogados é vedado fazer a propaganda,
é permitido fazer a publicidade, pelo menos esse era a postura do Conselho Federal, em uma palestra que foi dada para membros do Tribunal de Ética na OAB, o ano retrasado, se eu não me engano, acho que foi 2018, e você pode fazer a inserção de conteúdos de notícias, então informar, olha, fiquem atentos, clientes, porque a lei mudou, agora é preciso, agora a alíquota do ITCMD, por exemplo, o projeto 250/2020 da Assembleia Legislativa de São Paulo está causando um rebu nos WhatsApps da vida, né? Inclusive, ontem uma cliente me interpelou, que eu tenho o inventário dela, ela falou, doutor, mas vai dobrar a contribuição. Eu falei, não vai dobrar a contribuição, porque você tem o princípio da anterioridade, o princípio do direito tributário, mas enfim. Então, vamos imaginar que o projeto de lei seja aprovado. Você precisa alertar seus clientes. Então, você faz um informativo. O projeto de lei 250 foi convertido na lei tal. E agora era assim, agora funciona assim. Ponto. Né? Você pode fazer as inserções dentro da rede social, mas precisa observar sempre os parâmetros do Código de Ética e Disciplina. Se você tiver com dúvida, não achou nenhuma orientação, está com dúvida sobre como o mecanismo, como a norma vai se aplicar dentro daquele seu caso hipotético, né? Você pode submeter uma consulta abstrata para o TED1, que é a turma deontológica. Eu não vou entrar em questões do Tribunal de Ética, porque depois tem a palestra do brilhante Dr. Fernando Freire. Eu vou deixar um abraço aqui para você, meu estimado colega. Mais tarde, aqui na UAB Lapa, às 19 horas, eu convido a todos para assistir. Vai ser hoje, tá? Então, assim, vai fazer a publicidade dentro das redes sociais, tem dúvida, não sabe se pode ou se não pode, faz a consulta no ementário, lá na OAB Federal. Ali tem um ementário de jurisprudência, você entende aquilo que a OAB está entendendo como infração ética ou não, né? Porque às vezes, assim, eu já me deparei, enquanto relator da sexta turma do Tribunal de Ética, eu já me deparei com alguns casos em que, assim, uma simples consulta do colega já evitaria cometer a infração ética. E a infração ela foi cometida por um descuido, né, uma falta de zelo ali, de olhar, mas não com a intenção deliberada, né? Só que aí a modalidade culposa também é possível de caracterizar. Mas, enfim, esse não é o tema, eu não vou adentrar mais aqui na questão ética. Você pode usar o Instagram para situações curtas, você pode usar Instagram, situações curtas e efêmeras, para você passar um recado para um chamariz. Então, você lançou um vídeo novo lá dentro do YouTube. Para que serve uma procuração? Eu acho super interessante vídeos desse sentido, porque você grava e quando você vai, antes de você fechar o contrato com o seu cliente, essas explicações que você sempre passa, olha, para que serve a procuração, declaração de hipossuficiência, o que vale o contrato, enfim, o que é uma ação judicial, sem entrar no foco específico do fato trazido pelo cliente, você pode deixar tudo isso gravado, e aí antes do cliente chegar no teu escritório, você manda os links para ele do YouTube. Além disso, a hora que ele vai pesquisar, a hora que as pessoas pesquisam no Google, os vídeos ficam ranqueados. Então, daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses que você postou esse vídeo, as pessoas ainda vão ver, vão ter contato, vão falar assim, olha, que interessante, gostei da explicação que esse advogado deu, será que ele faz consulta, será que ele está trabalhando ainda? E aí a pessoa vai pelo seu nome e ela busca informações sobre você nas redes e, naturalmente, ou está dentro ali do seu canal também, ela coloca um contato. Então, é uma forma de você prospectar clientes, tá? Então, dá para usar as redes sociais. Em caso de dúvidas, consulte o ementário de jurisprudências da turma de ética e disciplina, dos TEDs, e em caso de dúvidas, você pode submeter uma consulta em abstrato para a turma deontológica, para ser esclarecido. Bacana. Uma dúvida também que acho que a Jovem Advocacia tem
com relação a atender diversas áreas. No começo, a gente tem essa dificuldade. Você não é especialista em uma área específica e você não quer perder clientes. E aí você acaba pegando, em todas as áreas você pega alguma coisa. O que você tem de sugestão aí para o jovem advogado que passa por isso? A primeira sugestão é você fazer uma reflexão dessa questão de perder cliente. Você precisa entender qual que é o nicho específico de pessoas com que você quer trabalhar. Então, tem determinados tipos de pessoas, personalidades, que nós não casamos, nós não nos damos bem. Nós podemos nos dar bem com uma gama variadíssima de pessoas, mas não com todas, né? Nem todo mundo é bom com tudo o tempo todo, assim, no sentido de bondade de relacionamento, né? Que eu quero dizer. Então, você primeiro entende qual é o perfil do cliente que você quer vender, para quem você está vendendo os serviços de advogado. Nossa, André, você está falando vendendo? Sim, porque você vende o serviço de advogado, né, da advocatício. E qual é o perfil daquele cliente que você está fazendo isso? Então, você vai se sentir à vontade com aquele, com trabalhar com aquele perfil de cliente? Essa é a primeira coisa. Então, a questão de perder clientes não é questão de perder, mas é questão de saber selecionar. Eu já tive casos na minha vida profissional em que eu abracei causas que eu falei, eu tinha justamente esse drive de pensamento, eu não posso perder o cliente, né? Mas aí eu perdia muito mais, que era a minha reputação profissional, porque eu pegava casos complexos que demandavam um conhecimento prático que eu não tinha, e perfis de cliente que eu não gostaria de trabalhar. Isso redundava em um serviço ruim, um serviço deficitário. Quando eu ia passar a informação para o cliente, ele não sentia segurança. E aí a falta de segurança, assim, ela mina a confiança igual água infiltrando em concreto. Então, primeira coisa, não tenham medo de perder clientes. Vocês precisam primeiro entender qual é o perfil de cliente que vocês querem trabalhar. A segunda coisa, André, mas eu faço um pouco de tudo, mas e daí? E daí? Não tem regra. É diferente assim, por mais que, até vou retomando a palestra que eu assisti do Richard Susskind e do Michael Cohen, eles falam sobre eles comparam muito o advogado com o médico, né? Por mais que exista essa comparação, o direito ele não é a medicina. Tem ramos que são super especializados, por exemplo, due diligence, compliance, M&A, mas tem outros que não são tão complexos assim. Então, por exemplo, direito do consumidor e trabalhista e civil, processo civil. Então, são meios que meio que eles se complementam. Então, dentro de uma gama de coisas que você tenha segurança para você trabalhar, trabalhe, né? Você quer se especializar para ir a fundo dentro daquele tema, para ser o destaque dentro daquele segmento. Não tem problema nenhum. Você precisa entender só aonde está o seu público-alvo, aonde está o seu target, né? Que você vai captar esses clientes aí, que você se tornou super especialista, onde que você vai trabalhar. Então, aí vai envolver questão da publicização dos seus serviços para uma correta prospecção, para um retorno, e aí você se torna referência dentro daquele ponto em específico. Agora, se você achar que, mas eu acho que eu tenho que focar, eu tenho que ser especialista, eu acho que não faz sentido nenhum. E você também pode fazer parcerias, né? Então, você pega um caso previdenciário, você não tem noção nenhuma, ou você tem uma leve noção do que é previdenciário, porque você faz o trabalhista, mas não tem um conhecimento mais profundo. Faz uma parceria. Fala, doutor, já faz trabalhista? Só faço trabalhista. Está interessado em fazer o caso em parceria? Sim, estou interessado. E aí, formaliza o contrato de parceria e toca o barco. Legal, obrigada. André, e todo advogado no início de carreira,
ele sente muita insegurança, né, em relação aos contratos, né, para captação de cliente, em relação às parcerias de trabalho. O que você orienta para o jovem advogado no começo da advocacia? Antes de buscarmos clientes, eu acho que é imprescindível buscarmos o conhecimento, né, para estar aplicando tanto num fechamento de contrato como numa parceria. O que você pensa em relação a isso? Eu acho que conhecimento jurídico todo mundo tem, Michele. Conhecimento jurídico, todo advogado sai da faculdade, isso é o mínimo do mínimo que o advogado tem que ter. Assim, conhecimento jurídico sobre a área que ele está lidando. A questão da segurança de você conversar com o cliente vai do tanto que você estuda a jurisprudência para entender o que os tribunais estão decidindo sobre aquele assunto, o conhecimento sobre os princípios do direito para saber como que aquele caso prático ele pode ser resolvido utilizando aqueles precedentes normativos, e aí você fazer um estudo das provas que o cliente tenha, né? Então, eu sei que é difícil, tá? E eu não tô falando nenhuma aberração aqui, mas é dificílimo você conseguir conversar com um advogado que já tem algum tempo de estrada, né? Eu fui abençoado por Deus no começo da carreira de encontrar a doutora Maria Aparecida Tapner, a quem eu chamo ela de Cida, né? E a Marli Vieira. Eu tive uma benção enorme quando assim, de ter as duas no meu caminho, na minha jornada, porque elas me abraçaram e me ensinaram um monte de coisas que depois eu fui utilizando, fui aprimorando e assim. Mas é super difícil vocês conseguirem, vocês que eu digo a jovem advocacia, conseguir um advogado mais velho, já com tempo de estrada, experiência, para dar um suporte, para ensinar alguma coisa. Isso eu reconheço, eu passei por isso. E o que vocês podem fazer para diminuir essa falta de confiança, talvez, não a falta de confiança, mas é a insegurança, né? Estuda bem as provas, analisa bem o caso. Você tem dúvida? Vai batendo de porta em porta dos advogados que você conhece. Por que é importante participar da vida da OAB? Porque você tem contato com advogados que já tiveram situações similares, né? Eu, hoje em dia, aliás, eu vou fazer isso até o resto da minha vida, enquanto eu advogar, eu vou fazer isso. Eu troco informações, eu troco conhecimento com outros advogados de vários anos de experiência, de poucos anos de experiência, porque às vezes eles têm uma visão sobre o fato que, para mim, escapou. Né? Então, é importantíssimo assim, a participação na ordem, participar de rodas de conversa. Uma coisa que se fala muito e tá assim, eu acho que ainda está engatinhando aqui no Brasil, porque eu não vi nada parecido com isso, seria como é que fala? Um fórum de discussão para que os advogados mais velhos, eles ofereçam uma espécie de mentoria para os advogados mais novos. Né? Troca de experiência. Uma troca de experiência, exato. Então, assim, tem uma discussão sobre isso, sobre a criação disso, mas ainda existe muita resistência. Né? O advogado ele precisa entender o concorrente dele como um parceiro, não como alguém que está querendo vir tomar a janta. Né? Isso aí é uma mudança de mentalidade, que é a chamada mudança de mindset. Uma hora ou outra vai acontecer. Né? Assim como precisou de um vírus para a gente entender que algumas coisas dentro da advocacia a gente não necessariamente precisa fazer exatamente do mesmo jeito que a gente vinha fazendo, espero que não precise de uma outra catástrofe mundial para a gente entender que a gente precisa ser colaborativo uns com os outros. Tá? Então, a questão de superar a insegurança, a primeira coisa, o essencial, foca na questão da análise dos fatos e dos documentos que o cliente vai te levar. Assim, tenha a apuração daquilo que aconteceu. E se não lhe parece lógico, você fala, mas é esquisito. Se é esquisito, insiste, vai insistindo, porque às vezes o cliente deixou escapar alguma coisa ou você não percebeu um detalhe, que aí isso aí muda toda a história.
E aproveitando o ensejo, na página da OAB da Lapa, nós temos uma sessão de mentoria. Então, tem vários mentores, aí você jovem advogado, você pode escolher um dos advogados ali, pegar o contato, manda um e-mail para que ele seja um mentor da sua carreira, para que ele lhe auxilie ali. Então, depois deem uma olhada na página da OAB Lapa. O Dr. Martins colocou oabsplapa.org.br/tutor. Então, vocês podem dar uma olhada lá. É bacana essa questão da troca de experiências, que para a jovem advocacia, né, quando eu comecei a advogar, foi um lugar que eu busquei um abrigo, que foi as comissões, né? Hoje eu participo da Comissão da Mulher, que me deu uma alavancada, e agora estou na coordenação da Jovem Advocacia, e dentro das comissões eu encontrei pessoas parceiras, pessoas que querem dar a mão e ajudar um ou outro, né? Então, para esse jovem advogado que talvez não saiba muito bem qual rumo, quais orientações, né, em quem procurar na hora de ajudar, as comissões, tanto da Lapa como as outras seccionais, é muito importante no desenvolvimento do jovem advogado também, né? Sim, é importantíssimo. Eu participo da UAB desde que eu comecei a advogar. Eu comecei a advogar, como falei no início do vídeo aqui, em 2008, e desde 2008 eu já frequento a Casa da Advocacia lá em Amparo. Na época, o presidente era o meu querido Dr. Adib, e depois foi o Dr. Reinaldo Taco, hoje é o Dr. Maurício Demati. Eu quero mandar um abraço, um grande abraço, se tiver alguém de Amparo assistindo, tá? Para toda a advocacia amparense, todos os amigos, pessoal do fórum, delegacias, e assim, eu sempre participei dos eventos da OAB, seja como ouvinte, seja como membro externo, que às vezes eu não fazia parte de comissão nenhuma, eu não estava integrado em nenhum lugar, mas eu ia lá para ajudar, eu ia lá para colaborar com a minha classe, com aquela minha segunda família, né? Eu sempre fui muito bem recebido em todos os lugares onde eu fui. Você precisa entender que, aliás, o jovem advogado precisa entender que ele está ali num ambiente de colaboração, pode ser que ele encontre algumas pedras no caminho, isso aí tem em todo lugar, mas persiste, né? Então, tem um evento, vai num evento, geralmente os eventos eles têm uma pausa do café, ou o café é antes, aí vai ali no cafezinho, se abre, né, conversa com um, com o outro. Acho que isso é sensacional, essa interação, assim, é muito boa, é rica para a advocacia. É isso que fortalece a classe. É verdade. Isso mesmo, a união, né? A união da classe. E com relação à precificação, se você dá de sugestão para o jovem advogado, é algo que a gente às vezes tem um pouco de receio de cobrar, e a gente segue a tabela da OAB, mas às vezes você vê, um cliente vem e fala, mas você não consegue fazer mais barato, ou vem aquele seu parente conversar com você no churrasco do domingo. O que você sugere para o jovem advogado nessa questão de precificação? A questão da precificação, ela é bastante controversa. Eu tive muito problema com isso. E eu ouvia, sempre que eu participava de eventos como esse, que hoje eu tive a bênção de Deus de capitanear, né? Eu sempre ouvi o seguinte: você precisa chegar e cobrar aquilo que é justo, aquilo que é necessário. E isso envolve a questão do não perder o cliente, né? Se você entrar numa loja, pensa no seguinte sentido, tá? No sentido de mercado, merceológico. Mercadológico, melhor dizendo. Se você entra numa loja e a pessoa fala, olha, eu tenho essa torneira que custa R$35, mas eu tenho esta que custa 100, você vai parar, pensar e falar, pera, 35 para 100 são R$65 de diferença. Alguma coisa tem diferente na qualidade. Então,
quando você vai dar o preço, você precisa entender na precificação o seguinte: o que é que você tem de custo dentro do seu escritório? Aluguel, net, energia, papel, tinta de impressora. Nossa, falei papel aqui, o Luiz Rogério vai me dar uma bronca depois. Brincadeira, Luiz. Mas assim, você pensa em tudo que você paga para você manter a sua profissão, para você manter a atividade da advocacia. OAB, a ASP, o sistema de gerenciamento, se você paga ou não, se você paga o Microsoft Office ou não, custo do certificado digital. Você faz uma composição desses custos para você saber o quê? É o chamado ponto de equilíbrio. É desse ponto para cima que você começa a lucrar, né? Uma outra questão que para mim, assim, foi uma abertura, um efeito Matrix, eu costumo falar. Você, advogado, precisa olhar para você mesmo e entender que você trabalha dentro do seu negócio. Se você fosse trabalhar dentro do negócio do doutor Luiz, do doutor Frazão, do doutor quem quer que seja, ele ia te pagar um salário. Se você chamar alguém para trabalhar dentro do seu negócio, você tem que pagar um salário para essa pessoa. Então, nada mais justo do que você, que exerce o trabalho intelectual, seja remunerado por isso. Então, esse é o chamado prolabore, né? Então, o que é o prolabore? Prolabore é a remuneração pelo trabalho intelectual desenvolvido. Então, vejam, vocês somaram aquilo que vocês gastam para manter a atividade da advocacia, somou aquilo que vocês estão remunerando para você, e aí depois você coloca uma porcentagem em cima desse prolabore, desse valor de salário que você paga. E é a margem de lucro, ou a lucratividade. Na verdade, lucratividade é outro conceito, mas é a margem de lucro do serviço que você está vendendo. Você faz a soma de tudo, é lógico que você não vai colocar o valor da OAB toda, mas às vezes pode ser que um cliente seu ele pague a OAB do ano inteiro, tá? Então, tem uma questão de divisão de competências e etc. Aí, hashtag fica a dica, se vocês quiserem uma live ou um vídeo nesse sentido, escreve aí para gente, escreve para a Jovem Advocacia, que depois a gente pode pensar em preparar. Já estou me convidando, né? Maria se convida. Mas assim, aí você somou tudo, ele já tem, você vai ter já o valor que você vai passar para o seu cliente. E aí é você elaborar, né? O que eu tenho feito no escritório, que eu acho que é muito intangível, você chegar para o cliente e falar, olha, seu ciclano ficou em R$ 4.200, no seu caso, você pode me pagar em 10 parcelas de 420, eu aceito cheque ou cartão ou TED. Assim, qual é o escopo do trabalho? Mas eu falei para ele, mas ele já esqueceu, o cliente já esqueceu. Então, faz isso por escrito. Qual é o escopo do trabalho? O que está desenvolvido? O que você vai fazer aí? Você vai pegar aquele monte de escrito do seu contrato, que é importante, você vai passar isso de uma forma visual, de uma forma mais leve, muito mais resumida para o cliente. Então, olha, eu vou fazer para você até esse ponto aqui. Daqui para frente, não faço. Ou então, se quiser daqui para frente, eu cobro a parte. Eu faço, mas eu cobro a parte. O que está envolvido dentro do que você está me pagando? Está envolvido isso aqui, aquilo outro. Qual que é a forma que você pode me pagar? Então, você põe ali, coloca as formas que ele pode te pagar. O que mais que eu costumo colocar aqui? O que é necessário? O que o cliente precisa entregar para você? Documentação, quais as etapas possíveis do processo? Mas, André, você sabe, ser advogado não tem como prever a etapa, não tem? Distribuição da ação, não tem como prever. Vai ter o processo, vai ter a parte do recebimento da ação, a contestação, defesa do executado, depois a instrução, sentenciamento. Explica para o cliente, não precisa colocar a data específica de cada etapa, mas para ele ter o roteiro de onde ele vai passar. E aí, depois você pode complementar a explicação. Embora não seja possível dar uma data específica para o andamento, essas são as fases
que o nosso processo percorrerá. E aí faz uma explicaçãozinha, olha, fase de instrução, é isso aqui. Isso aí por escrito. Por quê? Porque o cliente pega, é a materialização, é material daquilo que você está falando para ele. Então, ele sente aquilo, ele tem alguma coisa para ele agarrar. Agora, quando é uma coisa etérea, é imaterial, ele pode confundir conceito, ele esquece, muitas vezes não dá valor, né? Porque não tem ali a materialização. Então, eu costumo entregar a proposta de orçamento por escrito, tá? Faço um termo em separado, eu uso alguns conceitos visuais. Isso eu estou mesclando com uma coisa da Visual Law, né? Que eu achei super interessante, e aí eu tenho entregue isso daí para o cliente. Ele recebeu aquela materialização, geralmente tem uma discussão do preço, né? E o cliente ele vai discutir o preço de acordo com a confiança que ele sentiu dentro daquilo que você explicou para ele. Por isso que é importante você entender bem do caso, entender bem dos fatos e cobrar consulta, porque às vezes você passa a orientação do caso que você está propondo pelo valor que você cobrou, ele pega essa orientação e leva para algum outro colega, tá? Então, acho que na questão... Só puxando um gancho, doutor André, em relação a fechamento de contratos, eu já percebi que quando você tem o trato com o cliente, você explica passo a passo do processo, né? Quais são as fases, se o contrato de honorários vai até a sentença ou após a sentença, eu vejo que você consegue vender mais o seu trabalho. O que acontece? Tem muitas coisas que nós explicamos no decorrer do processo que tem muitos outros colegas advogados que não falam, né? E aí acredito que muitos de vocês já devem ter participado dessa situação, que o cliente indaga e fala assim, olha, mas o advogado fulano de tal não me explicou nada disso. Então, é um ponto positivo para que nós né, possamos vender o nosso trabalho, né? Porque essa parte de venda da advocacia, nós não aprendemos na graduação. Isso a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? Perguntando para os colegas, né? Os famosos vídeos do YouTube, os famosos cursos. Então, cada um aí vai pegando um jeitinho conforme o tempo. E não é fácil, né? Fechar um contrato de honorários. Ainda mais agora, diante desse cenário, né, que estamos no país, as coisas estão mais complicadas e a gente tem que ter uma certa flexibilidade, né, para tentar ter o êxito aí desse contrato. Então, você estava falando aí, me fez lembrar de uma música, eu não lembro agora o autor, ele fala, ain't no mountain high enough, ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough. Nenhuma montanha é alta o suficiente, nenhum vale é profundo o suficiente que não permita você passar por ele. Então, a questão de oferta do contrato, quanto mais explicado você fizer, quanto mais explicação você fornecer, de uma maneira, assim, desperta curiosidade no seu cliente, né? Então, ele está adquirindo aquele produto, às vezes é a primeira vez que ele está contratando um advogado, então ele ainda não tem muita noção, né? Muita gente... É engraçado falar, mas muitos clientes meus, depois que eles fecham o contrato comigo, eles ficam orgulhosos deles mesmos, de estarem contratando um advogado. E é interessante, é bacana ver isso aí, perceber. Então, façam com que seja um momento mágico ali para o cliente, né? Façam com que seja não só no momento do fechamento, mas ao longo de todo o processo, depois na conclusão do processo, e aí você pode iniciar naturalmente um procedimento de retroalimentação. O teu cliente chegou lá no final do funil, você vai trazer ele para dentro de novo. Como? Ô, seu João, nós acabamos o processo, eu posso deixar o e-mail do senhor aqui, o contato do WhatsApp, eu escrevo algumas matérias no meu blog, eu queria mandar para o senhor para o seu e-mail. Posso fazer isso? Então, ele geralmente, naturalmente, ele vai concordar. E aí você vai estar sempre mandando um contato para aquele teu cliente. Você vai estar sempre em evidência para ele. Então, quando falar em advocacia, ele vai lembrar de quem? Vai lembrar de você. Não vai lembrar
da Coca-Cola, né? Teve até um episódio engraçado que eu estava trabalhando com a Sabrina num caso, ela foi me ajudar lá no escritório e a gente foi almoçar, ela pediu um Guaraná. Quando voltou para o escritório, coisa de 25 minutos depois, eu falei, aí a gente estava conversando sobre essas questões do início da advocacia, eu falei para ela, ô Sabrina, eu vou fazer um teste com você. Ela ficou assustada, eu falei, não, rapidinho, ó. Falei, fala o nome de um refrigerante. Ela, na hora, ela na lata, Coca-Cola. Eu falei, que engraçado, mas lá no almoço você tomou um Guaraná. Quer dizer, ela esteve presente com a lata de Guaraná na frente dela, ela ficou olhando aquela lata por, sei lá, meia hora, e 20 minutos, 25 minutos depois, né, fala um refrigerante, Coca-Cola. Então, essa questão de você estar presente com o seu cliente, de você se fazer presente ali, é muito importante. André, queria aproveitar aqui a nossa audiência e falar um pouco das nossas lives desta semana. Hoje, às 19 horas e 30 minutos, nós teremos a live com o Dr. Fernando Freire. O tema, os limites da publicidade na advocacia. Olha, eu recomendo. Recomenda, né, André? Recomendo muito. O cara é muito fera. Ele é muito fera. Bom. Dr. Fernando Freire é conselheiro federal por São Paulo e corregedor-geral adjunto do Sistema OAB. Amanhã, quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, teremos uma live com o Dr. Alexandre Rolo. Desafios e perspectivas para as eleições de 2020. Também será um tema sensacional. Quinta-feira, dia 14, às 19 horas e 30 minutos, teremos o tema, a aplicação do ITCMD frente à pandemia e o PL 250/2020. E sábado, teremos live até no sábado, André. Dia 16, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos o primeiro workshop online de Direito Imobiliário e Condominial, onde os temas serão Assembleia Condominial, questões polêmicas, atualidades, aqui enrola um pouco, desjudicialização e ativismo notarial e blindagem patrimonial. E como vocês estão falando sobre, a Michele falou sobre gestão, a Sabrina também, que nós advogados não aprendemos certas matérias na faculdade, a OAB Lapa, pensando nisso, trará no dia 20 uma sensacional live, temas relevantes de gestão em tempos de Covid. O nosso palestrante será o professor Marcos Dornelles. Você já conhece, né, o André? É um professor sensacional que vai dar dicas de gestão para nós advogados. Marcos, eu conheço, eu tive o prazer e a honra de entrevistá-lo num dos programas do extinto programa Direito e Justiça aqui pela Baruch, uma parceria com a OAB Lapa, e também já acompanhei uma palestra dele, eu fiz o cerimonial, é muito bom, o cara é muito bom também, e assim, eu sou suspeito para falar, mas os temas que estão sendo trazidos aqui na OAB Lapa, eles são sensacionais. Então, se você tiver a oportunidade, você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, e tiver a oportunidade, assista, separe um tempo, ou pelo menos nem que você ouça, porque é muito bom. Meus amigos, minhas amigas, infelizmente estamos chegando ao fim desta live. Sensacional o tema, foi muito rico, muito proveitoso estar aqui com o doutor André Kageyama, doutora Sabrina, doutora Michele. Eu gostaria de abrir agora para que vocês façam suas considerações finais. Posso começar? Não, não vou começar, vou deixar as damas primeiro, por favor. Doutora Sabrina. Eu quero agradecer, primeiro, ao doutor André, por ter aceitado o convite de fazer essa live para a Jovem Advocacia. Agradecer a toda a diretoria da OAB Lapa por todo o apoio que vocês têm dado, tanto para a Jovem Advocacia como para todos. A doutora Michele, que dividiu aqui com a gente a live também, importantíssima. Nós temos tido bastante contato nesses últimos dias. Eu acho que todo mundo tem enriquecido uns aos outros. Eu acho que é um período muito... Perdemos a conexão com a doutora Sabrina. Enquanto tentamos restabelecer a conexão com a doutora Sabrina, passamos a Michele. Desculpa, passamos a palavra para a doutora Michele. Pessoal, boa tarde.
Muito obrigada pelo aparecimento de todos vocês, de toda O áudio também da doutora Michele está bem baixo. Enquanto a gente tenta também reconectar a conexão aqui com a doutora Michele, ficou para você, André. Ficou para você. Ó, nós tivemos uma instabilidade com a internet. Eu vou deixar eu vou finalizar com três pontos. O primeiro ponto é observa dentro do computador de vocês se tem antivírus ou firewall habilitado, porque isso pode atrapalhar bastante a questão da conexão dentro das lives. Como o fluxo de dados ele é intenso, o seu computador, o seu antivírus ou o seu firewall, ele pode interpretar isso como sendo um ataque vindo de fora, uma conexão assim, esquisita na visão dele. Então, ele pode bloquear, ele pode te cortar, tá? Então, às vezes, se você tiver André, eu não consigo fazer a live porque eu não consigo conectar. Veja, desabilita o antivírus ou o firewall temporariamente, faz a live, testa, se funcionar, ok. Conectamos com a doutora Sabrina. O segundo ponto que eu quero deixar aqui é um livro, uma indicação de um livro. Eu li tem, acho que uns 2 anos, mais ou menos. Eu tenho esse livro, eu quero ler ele de novo, que eu acho ele um livro sensacional, muito rico. É um advogado... Acho que é isso. É um advogado francês do final de 1800, entre 1800 e 1900, chama Henri Robert. O título do livro é O Advogado. Escreve-se Henri Robert. Robert, eu já li, eu tenho esse livro. É muito bom, é sensacional. Então, vocês estão começando na advocacia, ele vai dar um espírito do que é advogar. Eu achei muito, muito bom, assim, achei fantástico esse livro. E a terceira coisa, o terceiro ponto, quero agradecer a audiência de cada um de vocês que esteve aqui conosco. Eu falo pra caramba, ainda mais nesses tempos de isolamento, eu tenho falado mais, porque eu fico mais tempo sem falar. E eu quero agradecer pela atenção, pelo carinho de todos, e em especial para a doutora Sabrina, a doutora Michele, e para o meu querido amigo, doutor Luiz Rogério, a quem eu também quero estender a toda a diretoria da OAB Lapa, por todo o carinho, toda a confiança depositada em mim no trabalho realizado. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor André Kajiyama. O carinho que nós temos por você também é recíproco. Passar então a palavra à doutora Sabrina. Peraí, eu baixei o seu áudio aqui porque estava dando uma realimentação. Vamos ver se agora funciona. Pronto. Sabrina, acho que você vai ter que baixar um pouquinho o seu microfone. Tá melhor? Está melhor agora, pronto. Pronto. Eu quero agradecer ao doutor André por participando da live, agradecer a comissão da Jovem a todos que têm colaborado muito com suas dúvidas, com a participação, agradecer também em especial aos coordenadores da Jovem, que nós somos 5 coordenadores. Tem o doutor Caio, a doutora Maria Fernandes, o doutor Lincoln, a doutora Michele e a mim. Nós 5 fazemos parte do time de coordenadores da Jovem Advocacia. E agradecer de maneira especial também a todos os telespectadores. A todos vocês que ficaram aqui nos nossos comentários. É um assunto extremamente difícil. Hoje não deu nem para começar, né? Porque a Jovem Advocacia é cheia de perguntas, dúvidas e inseguranças. Então, a gente quer agradecer a todos vocês pela participação e logo mais a Advocacia vai fazer outras lives, outras coisas para que a gente possa tirar as dúvidas do jovem advogado e dar todo o suporte necessário. Obrigada a todos pela participação. Obrigado, doutora Sabrina. Agora vamos passar a palavra para a doutora Michele, para que possa também fazer as suas considerações finais.
André, muito obrigada pela participação na nossa live. Agradecemos aí pela sua participação. Doutor Luiz, agradeço pelo convite de estar participando dessa live juntamente com a doutora Sabrina. Quero também agradecer a toda a audiência, a todos que estão na live, né, que estão nos acompanhando, a comunidade OAB Lapa, né, juntos somos mais fortes, sim. Agradeço todo o apoio, a coordenação, ao Caio, ao Lincoln, a Patrícia, né, que com esse grande time nós queremos ajudar os jovens advogados e também nos desenvolver no dia a dia. E é só gratidão pelo dia de hoje. Muito obrigado, doutora Michele. Encerramos a nossa live desta tarde. Logo mais às 19h30 teremos uma sensacional live também. Agradeço a presença de todos e todas as nossas internautas, nossos internautas. Eu gostaria muito, nesse momento, poder dar um abraço em todos vocês, em todas vocês, mas estamos impossibilitados. Mas sintam-se virtualmente abraçados. Obrigado pela audiência e estamos juntos. Esta é a sua subseção da OAB da Lapa. Quero mandar um abraço a toda a diretoria também. Dr. Wagner Luiz Dias, Dr. Martins Gonzalez, doutora Cristina Toninato e a doutora Adriana Gomes. Juntos somos muito mais fortes. Muito obrigado e forte abraço virtual. Que Deus proteja a todos. Até a próxima live, se Deus quiser. Beijão, boa tarde. Boa tarde.